Será que você realmente quer fazer a vontade de Deus? E se a vontade de Deus não for aquilo que você espera? E pior, e se a vontade de Deus envolver sofrimento, dor e espera? Você ainda quer fazer a vontade de Deus? Olha, existe a letra de uma música, ela não está traduzida, eu acredito, para o português, mas o título original em inglês é Thy Will Be Done. E no meio da letra dessa música, diz assim: é difícil para mim, Senhor, imaginar que quebrar o meu coração fazia parte dos teus planos. Você já parou para pensar que às vezes Deus tem caminhos dolorosos, caminhos cheios de espinhos, e quanto mais você caminha e precisa caminhar, mais você se machuca? Eu quero lembrar a você que um dia Deus deu um sonho a José lá no Egito, quando ele era ainda um garotinho, aparentemente mimado por seu pai Jacó. Aliás, ele deu 2 sonhos, mas você se lembra? Os feixes, né? Ele era um feixe de trigo e todos os outros feixes se curvavam diante dele, inclusive representando ali os irmãos e o seu próprio pai. Isso gerou raiva, inveja, indignação, porque ele era um menino que na mente humana deveria ser desprezível, né? Seria um menino Nutella, né? Não raiz. E o fato é que você conhece a história, ele foi vendido pelos irmãos, depois ele foi revendido para o Egito, e aí então ele passa tudo o que passa na casa de Potifar, fica preso por 2 anos e meio, mas tudo isso fazia parte dos planos de Deus. Não que Deus determinou, não que Deus agiu em favor dessa desgraça na vida de José. Mas o fato é que Deus estava no controle de tudo, mesmo que José não entendesse. Perceba que Deus promete uma coisa boa, mas por anos só acontecem coisas ruins na vida de José. Logo, isso pode estar acontecendo na sua vida. Quando você vem para a Bíblia, você encontra promessas lindas de Deus, de proteção, de cuidado, seu pão e a sua água serão certos, é Ele quem cura os seus pecados e sara as suas enfermidades, a volta de Jesus se aproxima, o amor de Deus não tem fim, os milagres que Cristo fez, a ação de Deus sobre a vida dos profetas, abençoando, livrando o povo de Israel. Então você vai à Bíblia e encontra milhares de promessas, mas parece que elas não se cumprem na sua vida, não é? Então você fala assim, mas onde está o Deus que não mente? Onde está o Deus que não dorme? Onde está o Deus que promete cuidar de mim, promete me amar? Cadê o texto que diz, a todo aquele que bate será aberto, o que busca encontra, o que pede recebe? Onde estão as promessas de Deus? Esses questionamentos, eles não são privilégio da sua vida. Todos nós passamos por momentos onde a nossa crise de fé acontece. José, ele recebe a promessa de que ele seria o líder da família dele, só que agora ele é vendido como um escravo. Aparece Samuel para ungir Davi como rei de Israel, mas durante 25 anos ele é perseguido por Saul, longe de seus pais, longe de sua casa, vivendo no deserto, comendo sei lá o que, bebendo sei lá o que. Você consegue entender a letra da música que eu acabei de citar? Thy Will Be Done, uma das músicas mais lindas. Senhor, como é difícil para mim entender que faz parte dos teus planos quebrar meu coração. Vocês sabem que quando a gente lê na Bíblia, Senhor, quebra a minha vida e faz-a de novo. Gente, quando Deus quebra a nossa vida, Ele não deixa pedra sobre pedra. Ele primeiro nos esmiuça o pó e aí Ele nos refaz. A obra de Deus é perfeita. Só que quando a gente está sendo quebrado, moído, esmagado na rocha, que é Cristo, dói, a gente sofre, a gente não entende, parece que não vai passar.
Em alguns casos são meses e meses e meses de dor, em outros casos são semanas de dor, outros casos são dias de dor, mas existem casos que são anos de dor. Davi passou 25 anos, José 2 anos e meio. Deus amava José mais do que amava Davi, porque um demorou 25 anos para a promessa se cumprir e o outro 2 anos e meio, 3 para a promessa se cumprir? Claro que não. Agora, por que Deus tem caminhos diferentes? É óbvio, querido, é porque somos diferentes. O caminho que Deus trilhar para mim talvez não sirva para você e vice-versa. Talvez o espinho que você vai enfrentar seja diferente do espinho que eu vou enfrentar. Mas quando eu digo, Senhor, faça a tua vontade e não a minha, eu estou dizendo, eu recebo do Senhor tudo, inclusive a morte. E eu não estou sendo exagerado. Eu vou te dar o exemplo bíblico disso. Jesus, ele estava no Getsemane. Ele estava suando sangue por pavor da cruz, pavor de ser separado do Pai, porque ele carregaria em poucos instantes o pecado de toda a humanidade, de todas as eras. E ali ele ora dizendo assim, Pai, passa de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi que Jesus fosse para o sacrifício. Que coisa, hein? Um próprio pai que oferece o filho em sacrifício. Lembra de Abraão e Isaque? Deus pede o filho de Abraão como sacrifício. Pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Vai para o monte que eu vou te mostrar e sacrifica ele. E quando Abraão toma a decisão e vai sacrificar o filho, Deus declara, porque você não me negasse teu filho, teu único filho, tampouco eu negarei o meu. Deus salvou a humanidade a partir da dor, do sofrimento e da morte. Talvez Deus precise usar a dor, o sofrimento e a morte para me salvar, para te salvar. Seja bem-vindo ao Boa Noite, Jesus, a sua oração da noite. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem mesmo a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Deus dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus pelo poderoso Salmo 91. Essa oração do Salmo 91, todas as noites, tem alimentado a alma de muitas pessoas. É como água caindo em terra seca.
ela aos poucos vai hidratando a alma. E eu tenho certeza que aqueles que estão na campanha sentem aos poucos o alívio da palavra de Deus em suas vidas. Querido, eu não sei se você se lembra, mas no Salmo 40, no verso 8, Davi diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. A gente precisa se agradar em fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que você ama o teu próximo. Amanhã você pode escolher viver uma vida para si, uma vida egoísta, uma vida centrada no eu, ou amanhã você pode escolher fazer a vontade de Deus, sendo gentil, sendo bondoso, pensando no outro antes de você, pedindo para que Deus use você para ser luz e para ser bênção na vida das pessoas. Me diga se existe algum privilégio maior do que servir a Deus e fazer a sua vontade. Não existe. Aliás, Jesus declarou isso em João 4,34. Minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus se alimentava de fazer a vontade de Deus. E olha, eu quero te falar uma coisa aqui do coração. Você que está aqui comigo já há tanto tempo, né? Vou te falar uma coisa. Fazer a vontade de Deus é a única forma de você ser feliz. Você já tentou fazer a tua vontade milhares de vezes e você se frustrou em todas elas. Você tenta tanto ser feliz, mas você só colhe tristeza, sofrimento, decepção. Você nem entende por que você sofre tanto. É porque você faz as suas escolhas a partir daquilo que você acha que é melhor. Só que isso é loucura, porque eu não sei o que é melhor. Às vezes o melhor que você pode fazer por você é nunca receber um aumento. Sabia? Loucura, né? Às vezes o melhor que você pode fazer é nunca se casar. Às vezes o melhor que pode acontecer na sua vida é morrer. Ivan, que loucura o que você está falando. Ué, esqueceu de Moisés? Moisés queria entrar na terra prometida. E Deus disse, não, você vai morrer. Só que Jesus permite que ele descanse e ressuscita Moisés para viver no céu e entrar na Canaã celestial. A melhor coisa que podia acontecer com Moisés saiu daquele deserto, poeira, um povo ingrato que queria matá-lo. E Deus diz assim, não, vem comigo, vem passar a eternidade aqui comigo, Moisés. Percebe que a ideia do que é bom e do que é ruim é muito relativo. Às vezes, os maiores tesouros de Deus vêm das mais profundas trevas da nossa vida. Percebe isso? Que às vezes no fundo do poço é o lugar onde você vai se encontrar com Deus de uma maneira tremenda, poderosa, incrível, maravilhosa. Consegue perceber isso? Então, quando eu digo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu estou dizendo assim, Senhor, eu não sei de nada, eu não entendo nada, então o que o Senhor fizer por mim, eu aceito, eu recebo. Pode ser espinho na carne, pode ser que eu seja vendido pelos meus irmãos, pode ser que eu seja perseguido pelo meu líder, não importa, eu estou em tuas mãos. Isso é maturidade espiritual. Isso é você entender que Deus tem um plano mesmo no meio da dor. Então, Deus, às vezes, ele precisa quebrar a nossa vida. Às vezes, Deus precisa reduzir a gente a pó para poder tornar em nós a melhor versão da nossa vida.
Agora, se você não sabe fazer a vontade de Deus, por que você não leu o Salmo 143 no versinho 10? Sabe o que diz ali? Vou te dizer. Olha Davi dizendo aqui, ó. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me conduza em terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade. A gente não sabe nem qual é a vontade de Deus, muito menos como fazer a vontade de Deus. Davi passava a mesma coisa. Ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade, porque é isso que eu quero para a minha vida. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, eu louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus porque você entende que o que nós estamos fazendo aqui é muito mais do que ouvindo algumas poucas palavras. Nós estamos regando o nosso espírito com as palavras bíblicas no poder do Espírito Santo. Eu te agradeço porque você sempre compartilha. Compartilhar aqui no YouTube, gente, é a coisa mais fácil que tem. Sabe o lugar onde você se inscreveu? Se você olhar o vídeo, você está no celular provavelmente, mas você pode fazer isso em qualquer lugar. Aí você está no celular, você vai olhar ali para baixo, vai procurar, está escrito assim, compartilhar, e uma setinha. Você clica em compartilhar, vai aparecer ali o símbolo do WhatsApp. Você clica e aí vai aparecer os teus contatos. Você pode encaminhar para milhares de pessoas, para todos os teus contatos. Você pode selecionar alguns grupos, você pode selecionar para quem você vai compartilhar. Só que quando você faz isso, eu não tenho dúvidas de que você faz a vontade de Deus. E olha, Deus é Pai, Deus nos ama e Ele está sempre conosco. Creia nisso, receba isso. Deus jamais vai desamparar você. Quer receber minhas meditações escritas? Então no final aqui, depois da oração, eu vou colocar um cardzinho para você clicar, assistir um videozinho rápido, curto, mas para você entender como que você faz para receber as minhas meditações secretas que eu escrevo e mando só para os remadores, hein? Só para os remadores. Você pode ser um remador que apoia, um remador que colabora, um remador que inspira. Olha, tem tanta coisa muito especial porque nós somos uma comunidade de fé. Não se trata de religião, não se trata de igreja, mas aqui a gente lê, a gente ora, a gente intercede, a gente vivencia os milagres de Deus, a gente aprende da sua palavra e nós estamos colocando água limpa dentro de nós. Eu louvo a Deus pela sua vida e eu te convido agora a juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Imploramos que o Senhor nos ensine a fazer a tua vontade. Nós queremos que a nossa comida e a nossa bebida seja fazer a tua vontade. Nós queremos, como Davi, nos agradar em fazer a tua vontade. Não é assim que o teu Filho Jesus nos ensinou a orarmos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, todos nós aqui, pelo poder de Cristo, abrimos mão da nossa vontade para que a tua vontade se cumpra na nossa vida, mesmo que doa. A gente vai reclamar, Senhor, porque dói. Talvez, como Davi diz, o Senhor nos conduza por um terreno plano. Talvez haja subidas, mas nós cremos no Senhor e confiamos em Ti. Por isso colocamos tudo o que temos, tudo o que somos em Tuas santas e poderosas mãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai nos dar uma noite de repouso, o Senhor vai cuidar de nós e amanhã o Senhor fará a Tua vontade na nossa vida. Salve-nos para a Tua honra e Tua glória. Fica ao nosso lado, o Criador dos céus e da terra. Imploramos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos dê um novo coração, que o Senhor salve nossos filhos e filhas, que o Senhor restaure a família e o casamento e que o Teu milagre seja visto diante dos nossos olhos para Te honrarmos e Te dignificarmos cada vez mais em nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.